Boa noite a todos. Iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui do Ateliê da Fio de Vento. Eu sou Paula Dias, artista plástica e artesã, e tô aqui para começar mais uma aula. Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalho, feriado, mas a gente está aqui firme e forte para começar essa aula. Hoje, quem está assistindo agora ao vivo, dia 1º de maio, 21 horas, mas depois as outras pessoas que virão no decorrer da semana também sejam muito bem-vindas a essa aula para variar fácil, de um artesanato fácil, de um artesanato vendável e bem bacana. Olá, o pessoal chegando, Evelyn, Maria Célia, sejam bem-vindas. E bora compartilhar para que todo mundo veja que está acontecendo sim essa live mesmo no feriado. Oi, Nilda querida, boa noite. E hoje eu trouxe uma necessaire para variar, uma necessaire. Tenho trazido muitas necessaires para vocês porque é um produto coringa, né? E agora chegando o Dia das Mães, é mais uma ideia para alavancar a venda aí para quem trabalha com artesanato. Boa noite a todos que estão chegando. Estou muito feliz em mais uma vez fazer essa transmissão para vocês, essa aula. Olá, Luciana, Kelly. Oi, meu pai e minha mãe estão sempre acompanhando e me apoiando. Sandra, boa noite a todos. E eu estou muito feliz com o retorno que vocês têm me dado, o feedback que vocês têm me dado. Isso me dá muita motivação, muita alegria mesmo em continuar, em buscar novas ideias, em buscar novos modos de costurar, modos mais fáceis, mais simples para trazer para vocês. Boa noite, Luciana, Etienne, Evelyn, todos, boa noite. Me dá um retorno, o áudio tá ok, a imagem tá ok, me dá um retorno se está tudo certo. Boa noite, Regina, o pessoal tá chegando. Enquanto isso, já vou agradecendo aqui o nosso parceiraço, Vilso Evaristo, lá da Schumi Brother, que está sempre conosco, apoiando, me dando socorro quando eu tenho dúvidas aqui com a máquina. Meu muito obrigada a eles que estão sempre do nosso lado aqui, apoiando tudo que a gente inventa, que a gente cria por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Ô, Luciene, querida, muito bom que você esteja aqui. Cidinha, Sônia, todo mundo que está chegando, muito feliz que vocês estão comigo nesse feriadão, né? Nesse finzinho de feriadão, que amanhã tudo volta na rotina. Ó, às vezes o vídeo pode dar uma desfocada mesmo, às vezes pode ser minha conexão, às vezes pode ser conexão de vocês, mas a gente vai aí fazendo essa aula, conforme vocês forem ficando com dúvida, vão perguntando, que eu vou tirando a dúvida de vocês. E também, às vezes, se for a conexão de vocês, é só depois assistir novamente, voltar ao vídeo, caso esteja muito ruim, ou tentar também atualizar a página. Oi, Marilda! Que bom que você está aqui! Bem-vinda também. Bom, eu vou mostrar para vocês o que eu aprontei aqui para vocês, que é essa necessaire, que ela ficou assim, diferentona mesmo, tá vendo? Que ela é uma necessaire muito fácil de ser feita e que ela tem essa abertura aqui, ó, enorme de boca. Isso é muito legal. Oi, Cleusa, bem-vinda, Sônia. Que ficou costurando o dia todo também, Sônia. Muito bom, né? E ela é uma necessaire, ó, vou mostrar de novo. Eu fecho, ela fica assim, ó, estreita. E eu abro, ela ganha essa bocona aqui, ó, no qual eu consigo o quê? Visualizar tudo que tem lá dentro. Esse tamanho aqui, eu consigo guardar chinelo, par de chinelo, sapatilha, é bom para levar na viagem, é também bom para colocar junto com o kit manicure, deixar ali o parzinho de chinelo para carregar, então assim, ela é muito versátil. E eu fiz num tamanho menorzinho para vocês verem como é fácil modificar o tamanho, eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Samara, Laís, muito feliz que vocês estejam todos aqui, viu? E ó, a bocona aqui, novamente, fecho, fica estreito. Então, abrir a necessaire, eu enxergo tudo que tem lá dentro, tudinho mesmo. Isso é muito bacana. E como é que nasceu essa necessaire? Vou contar pra vocês.
Parece a boca do N do Vila Sésamo, é verdade, Marilda. Como é que surgiu essa necessaire? Eu dou aula num espaço aqui na minha cidade que chama CCI. Dou aula para um grupo de idosas de artesanato há 3 anos já, que eu tenho esse grupo, essa turminha, são umas queridas. E uma delas, na aula dessa semana que passou, ela cortou a peça errada no molde. E no que ela cortou a peça errada, eu falei, ah não, pera lá, não vamos descartar isso, vamos ver o que que vira. E aí eu fui montando a peça mesmo com um corte errado. E surgiu essa necessaire. Eu não sei se alguém já conhecia esse modelo aqui de necessaire, que é dessa forma. Eu fiz assim, para recuperar uma peça que foi cortada errada. Ô Evelyn, um beijo pro seu bebê Augusto. Então é o seguinte, eu vou explicar para vocês. Sabe aquela necessaire box? Eu ensinei alguns vídeos atrás, algumas segundas-feiras atrás, uma necessaire que ela vinha com tassel, com um pendente assim de franjinha. E ela é esse molde que a gente estava trabalhando. Então, ó, esse molde aqui que tem as janelinhas, só que ele tem que ser cortado dobrado para fazer cestinha. E a minha aluna, ela cortou assim, sem fazer a dobra. Então ficou com uma janela desse lado e uma janela do outro lado. Vem sim, Marilda, vem fazer parte desse grupo. Vem fazer aula comigo. E aí, o que acontece? No montar essa peça, eu falei, ah, não, vamos ver no que dá. E a gente foi montando, eu fui costurando junto com ela, e aí saiu esse resultado que eu achei muito bacana. Então eu trouxe pra vocês. É o errado que deu certo, exatamente, Sônia. É o errado que deu certo. E essa peça, ela vai ser montada com zíper, e ela vai ser montada com viés. Quem aí tem medo de viés? Me conta quem tem medo de viés. Ela vai ser montada com zíper e vai ter o acabamento em viés, tá? Mas eu vou fazer o viés de uma forma simples, que pra mim é a forma mais simples. E aí a gente vai trocando uma ideia a respeito desse viés, que pra muitos é um tormento e pra mim também já foi por muito tempo um tormento. Eu sempre evitei usar o viés, certo? Então bora lá entender essa necessaire e começar a nossa aula. Quem chegou agora, que está chegando, compartilha essa live para mais pessoas assistirem. Às vezes o pessoal não está sabendo que vai ter aula porque hoje é feriado. Só corrigir aqui a medida. Ó, vou mostrar para vocês. Vamos ver se vai dar para focar. Ó, se quiser tirar um print, eu vou ficar paradinha. Depois eu posto a imagem também. Ela é uma necessaire que ela tem aqui, ó, um dentinho. Então eu vou cortar um retângulo e criar esse dentinho, onde essa medida aqui é 1 centímetro menor do que esta e esta, certo? Ó, eu vou mostrar isso pra vocês. Aqui, eu corto um retângulo e no que eu vou fazer esse dente, eu vou fazer essa medida aqui 1 centímetro menor do que a soma desta com essa. Então aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5. 5 com 5, 10. Então essa aqui vai ter 9. Sim, esse aqui é o PVC Carol Viana, que eu sou apaixonada, que eu super indico porque eu tô usando muito. E ele é muito lindo, ele tem uma textura gostosa para costurar, ele tem uma textura gostosa ao toque da mão mesmo. Então eu recomendo muito esse material porque pra mim tá sendo muito fantástico. Eu tenho usado bastante aqui no ateliê e tem cores lindas, estampas lindas. Então é sim o PVC Carol Viana, tá? Quem perguntou aí é o PVC Carol Viana. Calma aí que eu perdi meu zíper aqui embaixo. Prontinho, recuperei. Então bora lá começar a costurar, que é a parte gostosa disso tudo. Vamos que vamos! Vou só dar uma ajeitada aqui e vamos começar. Eu vou fazer o seguinte, vou separar o zíper. E aí a gente vai começar a costurar esse zíper. Eu vou usar um pezinho normal. Oi, Janaína, boa noite. Janaína sortuda que ganhou no sorteio lá da Ana Paula Garcia. Tudo bem? Boa noite, Jandira. Então vamos lá, vamos falar desse zíper. Eu vou usar um pezinho de máquina comum, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar a minha agulha
toda pro lado esquerdo. Para quê? Para minha agulha chegar próximo ao meu trilho, tá? Eu vou fazer com pé comum, por quê? Pé comum todo mundo que tem máquina tem. Se você tem um pezinho de zíper, ótimo, usa o pezinho de zíper que você vai conseguir ter a costura mais próxima ainda. Mas vamos ver que o resultado é legal. Outra dica que eu quero dar, esse recorte do que eu chamei de dentinho, janelinha, que é essa parte aqui, saiu um recorte padrão, ó. Então a dica que eu dou é que vá guardando esses recortes, que vai dar depois um patchwork, que dá depois uma costura que aproveita todos esses retalhos, tá? Deixei separadinho para lembrar de dar essa dica. Oi, Thalita, saudade também, boa noite. E bora lá começar isso tudo. Eu vou pegar o meu zíper com o trilho, aqui, deixa eu achar um jeito que vocês enxerguem bem, isso, com o trilho voltado para cima, e vou fazer o seguinte, ó, vamos ver se vocês vão ver bem. O meu trilho tá para cima como se o zíper tivesse costurado, ó. Ah, faz de conta que já tá costurado, que posição que ele fica? Vou levantar para vocês verem. Desta forma, não é isso? O que eu vou fazer? Eu vou dar um tombo nele, vou fazer uma virar. Assim eu garanto que ele vai ficar do jeito correto, certo? Então aqui, ó, viro, ele vai ficar o trilho voltado para o meu tecido de fora. E vou colocar o outro tecido por cima. Eu tô usando aqui o PVC como tecido externo e tô usando um jeans sem elastano como tecido interno. E vou prender aqui, posso prender com alfinete e posso prender também com clipes, aquele clipes próprio de patchwork. E para quem tem um pouco mais de prática, bora costurar sem prender também, que dá tudo certo. Então vamos que vamos. Vou colocar aqui na minha máquina, acionar todos os recursos, né, que eu faço uso. E começo a costurar. Então lembrando, a Cleusa está falando que não consegue colocar o cursor no zíper de metro. Eu vou explicar direitinho aquela história de como faz um dentinho para encaixar. Eu vou passar bem certinho essa parte, tá, Cleusa? E aí eu vou começar com o retrocesso. Aqui eu paro um pouco, se você estiver no pedal, você para o seu pedal, ajeita o seu tecido. Se tiver alfinetado, boa. Se não, é só ajeitar, colocar todo mundo alinhado. E costurar. Quando eu aprendi a fazer esse dentinho para colocar o cursor, facilitou demais. Antes eu tinha muita dificuldade também. E aqui a gente vai pregando esse zíper. Retrocesso no final. Vou mostrar para vocês. Eu corto meu zíper maior do que o meu tecido. Eu tô aqui com um tecido de 40, então eu cortei o meu zíper com 45, sem dó da sobra, que é o que vai me ajudar, viu, Cleusa, que tá com dúvida, é o que vai me ajudar a colocar o cursor. Então deixa uma sobra de um lado, uma sobra do outro, isso aqui não é desperdício, certo? Para quem consegue fazer de outra forma, talvez seja, mas para mim, ele adianta muito meu tempo, essa sobrinha. Costurei desse lado, vou costurar do outro também. Trilho voltado para o meu tecido externo, que aqui no caso é o PVC. E aí vou colocar o meu jeans por cima. Alfineto ou coloco um clipes, ou clipes comum de papel, ou aquele clipes de patchwork e tal, como eu expliquei da outra vez. Vou colocar aqui no final para adiantar o trabalho. E bora lá passar a costura. Quem tá chegando agora, eu tô fazendo uma costura de zíper usando um pé de máquina comum, com a minha agulha todinha voltada pro lado esquerdo.
eu vou sentindo aqui com essa mão, ó, aonde tá o meu trilho e deixo ele bem encostado no meu pezinho de máquina. Vou parar aqui um pouquinho só para tirar o alfinete. E prossigo assim. É muito importante a gente usar bem a mão mesmo, para sentir onde é que tá esse trilho, onde é que tá o meu pé de máquina, etc. Prontinho. Costurado. Costurei o zíper dos dois lados e vou agora virar a minha peça. Boa noite para quem tá chegando. Boa noite, Silmara. Boa noite, Norma. E vou virar a minha peça. Neste momento aqui, ó, que eu vou ajeitar bem a minha peça, eu vou passar uma costura aqui nesse cantinho que a gente chama... Opa, desculpa, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui nesse cantinho que a gente chama de pesponto. Vou passar essa costura aqui no cantinho, tanto aqui quanto no outro lado também, no outro lado do zíper, né? Para quem perdeu as medidas, eu vou deixar depois a imagem. A hora que terminar o vídeo, eu fotografo o molde com as medidas e coloco para vocês aqui na página, tá? Então, bora fazer essa costura. Calma aí que eu não arrumei a agulha. Eu vou jogar minha agulha agora mais próximo à beiradinha do tecido. E bora costurar. E aqui eu vou fazendo essa costura toda. Essa parte é importante porque além de assentar o meu tecido, também eu quero costurar sem olhar, né? A costura ficou um pouquinho torta. Além de assentar o meu tecido, essa costura, ela vai também reforçar. Então eu gosto muito de fazer essa costura, acho ela necessária, porque ela reforça mesmo. E bora costurar o outro lado. E aqui eu vou até o final. E retrocesso. Agora chegou a hora do cursor. Ô Carla, a aula fica disponível depois, viu? Fica tranquila, vamos daqui pra frente. E aí se eu perder o comecinho só, tá? Fica tranquila. Ó, eu costurei com linha branca, então dá pra enxergar bem. Tá vendo? É uma costura bem na beirinha, assim, que vai me dar um reforço pra peça. Que vai me dar um reforço pra peça. E vai também ficar mais bonita, né? Fica o tecido mais assentadinho, mais bonitinho e tal. Agora a gente vai pro nosso cursor. A Nádia tá pedindo um beijo, Nádia. A imagem fica ruim, às vezes é a sua internet, às vezes é a minha, mas a gente com paciência a gente vai. Tá? Quando eu perceber que a minha internet aqui tá fraca, que eu recebo a notificação, eu dou uma segurada na aula, mas vamos que vamos. Ó, eu vou colocar assim. Deixa eu colocar em um lugar que vocês enxerguem bem. Eu vou alinhar o meu tecido externo. Porque como meu zíper tá separado, ele poderia ficar assim ou poderia ficar assim. Então o que eu faço? Eu alinho bem o meu tecido externo, certo? Alinhei. Vou cortar o zíper para ficar do mesmo tamanho. Eu acho que o outro lado tá maior. Façam sempre isso pelo lado maior, porque a gente tem mais possibilidade de erro, tá? Então aqui, ó, alinhei. Vamos ver se dá para vocês enxergarem bem, acho que dá, né? Alinhei e alinhei. O que eu vou fazer? Eu vou criar um dente, ó, vou mostrar aqui. Vou criar um dente em um dos zíperes. Então, eu vou pegar esse e vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu virar assim, ver se dá pra vocês enxergarem. Vou cortar assim.
e vou cortar assim. Ó, criei um dente. Certo? Eu vou encaixar o meu cursor aonde não tem o dente, ó. Encaixei onde não tem o dente. Eu vou explicar bem pausado mesmo, porque essa é a parte que eu acho mais difícil para quem não tem o costume de trabalhar com zíper de metro. Coloquei de um lado, o lado que não tem o dente, e aí bem alinhadinho mesmo, ó. Dá para perceber por aqui que tá alinhado o tecido? Eu vou encaixar o meu dentinho, ó. Vê se eu consigo fazer assim sem apoiar na mesa. Vou encaixar o meu dente e vou puxar. Certo? Ó o dentinho aqui embaixo. Só que a Carol Vilauta, será que eu tô falando certo o nome dela? Que eu admiro também o trabalho, admiro muito. Ela deu uma dica que eu acho muito bacana, que é você tirar o cursor, não assustem. Você tira o cursor, porque aí você fica com o zíper, ó, todo fechadinho, que vai facilitar a próxima costura. E aí coloca de novo o cursor. Gente, fazendo isso, depois de 3 necessários, você já fica craque com o tal do cursor. Então, vamos lá de novo, ó. Coloco, encaixo aqui. Encaixo o dente que eu criei, né? Que eu cortei com a tesoura e criei. E aí, puxo. Vou deixar o meu cursor aqui no centro. E olha como que vai facilitar. Por quê? Aqui tá fechado e aqui tá fechado. Certo? Então, fechado, fechado, vamos pôr a peça de novo do avesso. Com cuidado para o zíper não abrir, porque se a gente forçar, tem um lado do zíper que abre. Então, a gente vai com cuidado, vou puxando a peça, e vou puxando e vou puxando. Enquanto eu faço isso, queria perguntar o seguinte para vocês. A semana passada, eu perguntei no final da live, não deu tempo de todo mundo responder. Qual que é a relação de vocês com artesanato? Vocês fazem por hobby? É trabalho? É só para gerar uma renda extra? Depois me contem que eu quero ler tudinho nos comentários. Ou então porque ajudou a sair de um quadro de depressão, ajuda a superar alguma dificuldade. Depois divide comigo, eu vou ficar super feliz em saber. Aqui eu aprendi esse modo, é a Carol Vilauta que ensinou aquela necessaire box. Prontinho. Virei certinho. E agora vamos lá partir para fechar essa necessaire. Então aqui o que eu vou fazer? Vou pegar esse meu zíper e vou puxar para achar o meio desse meu tecido. Certo? Isso aqui é importante a gente fazer para depois a costura ficar bem certinha mesmo, para ficar uma peça bem acabada. Para quem não viu a peça, essa é uma necessaire diferente, ela é assim toda esticada, mas ela abre um bocão, tá? Eu mostrei no início. E bora então começar. Nossa primeira costura vai ser a seguinte, eu vou colocar aqui um pedacinho de viés. Esse pedacinho de viés é o que vai garantir que depois esse meu zíper não escape, tá? É só um viés de segurança. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho de viés. Só cortar aqui o viés, eu vou mostrar pra vocês. Acho que eu cortei muito grande, vamos lá. 5 centímetros de viés. Vou fazer o seguinte, ó. Vou dobrar igual aquele rolinho que a gente faz de fita crepe. E vou costurar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou encaixar ele, desculpa, do avesso. Eu vou encaixar ele aqui no avesso e vou costurar aqui. Isso aqui é uma solução que eu encontrei para quem não tem uma máquina que resiste passar em cima do zíper dobrado assim, ó. Porque quando eu dobro assim e fica trilho com trilho do zíper, às vezes ali a agulha não passa, ela bate e não passa. E a hora que eu vou abrir a minha necessaire, eu perco o cursor e aí
perco a cliente, né? Então, isso aqui é uma solução para qualquer máquina de costura. Independente da sua máquina de costura, você vai conseguir fazer. Então, aqui a gente vai costurar em cima do tecido do zíper, virar, voltar e virar. Eu vou fechar esse quadradinho, certo? Então, vamos lá. Vou fechar aqui o quadradinho. Enrolo aqui, ó, para não ficar a peça torta, dou uma dobrada. E aqui eu sei que as máquinas costuram tranquilamente. Viro novamente. Vou dar a volta no mundo aqui. Chego aqui, viro de novo. Retrocesso. Dessa forma, minha costura passou reta, certo? Ela não passou em cima do meu zíper dobrado, tá bom? E aí vocês vão entender um pouquinho mais pra frente como é que vai ficar isso no final. De novo, ó, o rolinho do durex, né? Ó, rolinho. Pode, Samara, pode fazer sim um prolongamento pro zíper. Pode. É que eu acho mais fácil pra gente poder bater esse pesponto dessa forma. Mas pode fazer sim. Tá? O que a Samara tá perguntando a respeito de um prolongamento pro zíper. É quando eu já prego um tecido no final do zíper. Pode e fica bem bacana também. Vai ficar bem bacana. Aqui eu escolhi um viés bem aparente para vocês conseguirem visualizar bem. Mas de preferência escolham um viés parecido com o seu forro. Porque aí o viés sendo parecido com o seu forro, se tiver alguma costura imperfeita, se ele ficar torto, vai ser mais difícil da cliente ver. O ideal é que não tenha, mas às vezes acontece. Por isso que a gente usa a linha mais próxima do tecido, o viés mais próximo da cor do tecido, para não ter esse problema. Bom, feito isso, eu já posso cortar o excesso de zíper, porque eu já tenho aqui a segurança dessa minha costura, né? Então, vou cortar o excesso. Tô adorando ver aos pouquinhos as histórias de vocês, viu? Obrigada por dividir comigo. E agora eu vou fechar essa costura aqui. Mas antes eu vou dar uma refilada, ó. Dá sempre uma olhada, vê se o tecido tá sobrando, para depois da costura feita, a tua peça não ficar errada, né? Então eu tô aqui com o meu jeans sobrando um pouco, eu vou tirar o excesso. E aqui tá perfeito. E agora eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar essa costura com uma costura próxima à beiradinha aqui, tá? Eu vou fechar com uma costura bem próxima mesmo, não vou colocar um pé de máquina, eu vou colocar aqui nessa máquina, eu vou colocar a agulha em 6 milímetros. Mas antes de vocês pode jogar, se não tiver essa regulagem de vários milímetros, ela só for para um lado ou para o outro, pode jogar ela para a direita, para fazer essa costura mais na beiradinha, que depois vai ser mais fácil para pôr o viés. Então vamos lá fazer essa costura. Detalhe, eu vou fazer essa costura até aqui, ó. Eu não vou passar por cima do meu trilho. Então vamos lá fechar essa costura, colocar aqui no 6 e vamos lá. Ver se tá tudo ok e vai. Retrocesso. Vou repetir a mesma costura do outro lado. Isso mesmo, meninas. Ó, a Marilda dando uma força. Compartilha o vídeo que isso me ajuda demais. Obrigada, Marilda. E é bacana que às vezes alguém tá procurando uma peça dessa e não sabe que tá tendo essa aula, ainda mais no feriadão, né? Então vamos lá agora do outro lado, vou fechar também. Fecho aqui. Agora eu vou usar a minha tesoura para tirar o excesso.
Ó, vou tirar esse excesso aqui, vou cortar mais próximo à minha costura, que é aqui que vai entrar o meu viés. E eu já vou costurar ele dobrado, por isso é que eu vou tirar todo esse excesso que tem aqui. Vou tirar do outro lado também. Isso aqui eu garanto o quê? Eu vou garantir que a minha peça, ela esteja toda costurada. Porque às vezes eu coloco viés, já aconteceu isso comigo. Eu coloco viés e esse viés, ele costura super bem. A hora que eu viro a peça, puft, escapa lá do lado de fora o tecido externo. Então é bom sempre passar uma costura de segurança. Eu prefiro perder, não é perder, eu ganho tempo, né, na verdade. Fazendo essa costura de segurança e garantindo que vai ficar tudo ok, tudo no lugar. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Viés industrial, esse viés acho que é de 35 milímetros, é um viés largo, então eu vou dobrar. Vou dobrar exatamente no meio, sem puxar, porque o viés ele faz isso, ó. Pegar um outro pedaço. Se eu puxar, ó como ele reduz, ó a diferença. Então eu vou dobrar sem puxar o meu viés. Ó, de novo, só vou apertar levemente, certinho a dobra. Vou encaixar o meu viés aqui. Ó, vou mostrar pra vocês. Vou encaixar meu viés aqui e vou passar uma costura aqui, ó, na beirinha. Vamos lá. Vou fazer do outro lado por conta do zíper. Ajeito bem o viés, tá? Essa é uma parte que é importante. Conforme for, se você tiver necessidade, coloca clips também. Vou descer a agulha no lugar que eu quero e vou começar minha costura. Prontinho. Ele vai dar um acabamento, né, melhor. E ele vai dar segurança também pra minha peça. Prontinho, ó. Costurado dos dois lados, ó. Porque eu dobrei certinho e não forcei. E agora eu vou fazer o mesmo do outro lado, ó. Encaixo o viés. Quem não viu a peça no início, espera só um pouquinho que eu já vou mostrar. Ela é bem bacana, é uma peça que surgiu de um erro de uma aluna e deu um resultado que eu achei muito bom. Como alguém disse, é o errado que saiu certo. Retrocesso. E agora a nossa caixinha de leite. Vou aqui tirar o excesso também. O excesso. Aqui deu uma diferença, eu vou refilar. Tirar aqui esse excesso e cortar mais 2 pedaços de viés. Eu vou cortar grandão aqui, deixa eu ver se esse tamanho dá. E aqui eu vou fazer a caixinha de leite. Eu vou mostrar já necessaire, viu? Eu vou fazer a caixinha de leite. Só vou aqui dar uma medida, ver se dá. Eu vou mostrar necessaire. Quem não viu no início, eu tô usando PVC por fora, no externo, e o jeans no interno. Fernanda, por que eu não fui até o final do zíper? Porque eu já coloquei aquela minha costurinha de segurança. Eu fiz isso pensando em quem não tem uma máquina que costura em cima desse trilho. Então, para evitar passar por esse trilho. Então, eu parei a costura no final, aqui chegando no meu viés, tá? Eu fiz isso de uma forma diferente para quem não consegue fazer essa costura sobre o zíper, tá? Se tua máquina suporta fazer sobre o zíper, manda ver, pode até dispensar esse cantinho que eu criei. Certo? Que tá tudo pelo forro. E vamos que vamos. Vou abrir aqui, ó, que isso vai facilitar. Eu já vou abrir o zíper, porque eu vou fazer a minha caixinha de leite. Ó,
caixinha de leite, aqui o picote meio com o meio. E aqui, como eu abri, eu vou deitar. Isso vai facilitar o meu trabalho. Prontinho. E aqui eu vou passar uma costura também na beiradinha aqui, numa costura mais próximo à beirada do tecido, para depois pôr o viés. Então vamos lá. Costuro com retrocesso, tendo cuidado para o tecido não estar enrugado. Observo bem isso. E o retrocesso aqui no final. Verifico se costurou todas as camadas, porque aqui, ó, se nesse momento eu olhar aqui dentro, eu ver que alguma camada não foi costurada, eu ainda tenho tempo de corrigir isso. E é o que aconteceu com o meu, porque minha costura entortou. Então, ó, vou colocar minha agulha aqui de volta e vou corrigir. Eu tenho esse tempo de fazer essa correção. Depois da peça virada, aí fica muito mais difícil. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Abro o zíper, ajeito a minha caixa de leite, para fazer minha costurinha de caixa de leite aqui. Ajeito bem, bem mesmo. Só puxar aqui a beiradinha. E vou fazer esta costura. Retrocesso, vou com ela reto e retrocesso. Vou tirar os excessos e vou aplicar o viés. Boa noite, todo mundo que está aqui pela primeira vez, muito obrigada, viu? Pela presença, fico muito feliz. Quem não viu o começo, fica tranquila que depois vai ficar disponível. O Kleber também edita quando tem alguma coisa para ser editado e vai para o YouTube também. Quem não conhece nosso canal lá no YouTube, da Fio de Vento, vai lá depois que acabar esse vídeo. Espera acabar, não vai agora não. Dá uma olhada lá que tem um monte de vídeo bacana também, com diversos assuntos de empreendedorismo artesanal. Tem também passo a passo, tem entrevista com o pessoal bacana do meio. E aqui de novo, dobrei meu viés e vou costurar aqui pela beiradinha. Então vamos lá. Eu abaixo a agulha para ver se está no local certo, para ver se ela está costurando certinho, e aqui eu vou embora. Dou o retrocesso e vou até o final. Mais um retrocesso. E o mesmo do outro lado. Essa peça aqui é uma peça multiuso, porque eu consigo modificar de forma muito fácil as medidas. Essa aqui que eu tô fazendo cabe um par de chinelos ou uma sapatilha, então para quem viaja bastante, quer organizar a mala, ou para quem quer levar um chinelo junto com o kit manicure, que às vezes vai direto do trabalho para manicure fazer o pé, e aí já carrega o chinelinho junto. E retrocesso. Eu cortei o meu viés a olho, então vou retirar aqui todo esse excesso, ó, cortando na diagonal. Eu vou acompanhar o desenho da minha necessaire, tá? Ó, na diagonal faço o corte. Mesma coisa aqui. Na diagonal, estão enxergando bem? E aqui também, na diagonal, faço o corte. E pronto, ó, eu fiz essa necessaire com esse viés bem aparente mesmo, para vocês conseguirem visualizar bem. E eu vou agora desvirar, para quem não viu no começo, vou mostrar como é essa necessaire. Eu puxo aqui um pouquinho o zíper para fazer essa viradinha, isso facilita. Viro bem. Vou virando todos os cantos. Vou mostrar a peça pronta assim, Esther. Vou mostrar essa e a outra que eu já trouxe pronta. Que elas estão em tamanhos diferentes. E o que é interessante dessa peça?
viu, Estéreo, todas que chegaram depois, eu vou mostrar pra vocês o que é bacana dessa peça. Deixa eu tirar essa bagunça aqui rapidão. Pronto. Ela fica com essa bocona. Essa bocona aqui aberta, que eu visualizo tudo que tá aqui dentro. E aí, o que eu faço? Ó, fecho. Ela fica estreita. Então, uma necessaire que é muito bacana, que eu abro, eu visualizo tudo que tá aqui dentro. Eu fiz ela um pouquinho maior no rosa. E fiz ela bem menor também no chevron rosa, ó. E ela fica esse bocão, onde eu tenho acesso a tudo, vamos supor que seja remédio, maquiagem. Eu tenho acesso a tudo, eu visualizo o que eu tô precisando. E quando eu fecho, ela não ocupa muito espaço. Se eu for guardar chinelo, por exemplo, sapatilha numa mala, eu posso até colocar da seguinte forma, ó. Deixa eu ver se dá certo isso. Coloco um assim e o outro assim, ó. E encaixo na mala. Então, ela facilita também para isso, certo? Para eu conseguir carregar essa minha sapatilha, ou o que eu quiser, né? Na verdade, ela é multiuso e essa facilidade de modificar o tamanho, eu posso fazer estojo, posso fazer porta-pincel de maquiagem, posso fazer N coisas com esse molde que ele deu essa necessaire fininha, que quando eu abro, ela tem esse bocão que eu consigo enxergar tudo aqui dentro, certo? Ficou alguma dúvida? Eu vi uma dúvida a respeito do viés. O viés, ele desfia. Eu vou mostrar para vocês, ó. O viés, ele é da seguinte forma, ele tem 35 milímetros esse. Então, olha só. Se eu abro o viés, essa beiradinha dele desfia. Ele vem assim dobrado, certo? Quando eu dobro assim e costuro na beirinha dele, na beiradinha, na borda, o que acontece? Ele vai prender essa bordinha que está dobrada e não vai desfiar. Se eu costuro ele muito para dentro, vamos supor que eu costurei aqui, e ele faz isso com o decorrer do tempo, ó, ele abre, ele vai desfiar. Então a costura tem que ser realmente na beiradinha ali, ó, na borda, tá? Ô, Célia, obrigada, que tá aqui a primeira vez, fico muito feliz, viu? E essa foi a nossa aula. Se vocês tiverem dúvida, coloquem aí pra mim. E também me digam de onde vocês são, que muitas pessoas eu sei que já estão acompanhando algumas segundas-feiras, mas tem muita gente chegando nova no pedaço. Eu sou de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. E eu agradeço muito a presença de vocês, para mim tem sido muito importante, muito motivador mesmo. E eu venho buscando novas ideias, aulas inovadoras, aulas diferentes que eu possa trazer para vocês. Espero que vocês também estejam gostando disso tudo, que as segundas-feiras para mim ela ganhou um novo significado. Eu estou muito feliz mesmo em dividir tudo isso com vocês, viu? Para mim tem sido muito importante. Vocês são muito carinhosos comigo, muito atenciosos e que vocês recebam de volta todo esse carinho. Nós temos o nosso grupo também no Facebook, Vivendo de Artesanato. O pessoal perguntou ali atrás a respeito do YouTube, etc. Então, se vocês quiserem acompanhar a gente em outros locais aí dessa mídia toda que é a internet, nós estamos no YouTube com Fio de Vento Artesanatos. Tem a nossa fanpage, tem também o grupo Vivendo de Artesanato, no Instagram também. Em todas as mídias, Snapchat, etc, estamos aí. Tá joia? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Não esqueçam de curtir a página, de colocar para seguir, para receber notificação das próximas lives, das próximas postagens. Gratidão. E eu desejo para vocês ótima semana, que tá só começando, que amanhã já comece tudo com o pé direito, a rotina do dia a dia, e que seja muito abençoada a semana que vem por aí. Um beijão. E até uma próxima. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pela presença de todos. Tchau, tchau!